Deus, em sua soberania, Ele nos leva a falar coisas ainda não ditas daquilo que já foi dito. Nesse estudo vou falar sobre os céus, a criação dos céus e da terra. Um assunto tão polêmico, tem algumas divergências, algumas contradições entre os estudiosos da Bíblia e a ciência com relação ao tempo e como que foi criado os céus e a terra. E a palavra, com o tempo, ela vai clareando, né? Vai nos iluminando e trazendo inspiração e entendimento para a gente compreender a verdade do Evangelho, daquilo que Deus soprou sobre os seus profetas. Nós contamos com a ajuda, no início nós contamos com a ajuda dos santos, mas aí depois Deus também vai nos orientando, vai nos capacitando e nós vamos nos dispondo, né, para com Deus e para com os homens, para trazer a nossa porção daquilo que Deus nos chamou, né? Tudo que a gente alcançar o nível mais alto de entendimento é somente uma parcela, uma proporção do dom de Cristo. E Deus, ele usa cada um de nós com vistas ao propósito da edificação, né? Da edificação do corpo de Cristo. Existem alguns versículos que nos ajudam a compreender. Às vezes a gente passa desapercebido, né? Passamos desapercebidos na leitura da Bíblia a respeito de alguns assuntos, mas Deus é maravilhoso e Ele vai nos usando com a ajuda de uns aos outros. Nós vamos aprendendo. Por causa da nossa limitação, da nossa condição, né? As coisas que nós temos ainda que impede, mas Deus é maravilhoso e soberano e Ele vai mostrando para nós o caminho da luz. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Toda vez que a gente lê princípio na Bíblia, está se referindo a algo que aconteceu na eternidade passada. E não se refere ao nosso tempo. Os dois princípios mais importantes é o de Gênesis 1, versículo 1 e o de João, capítulo 1, versículo 1. Então, esse princípio aqui de Gênesis 1, versículo 1 é quando Deus começou a criar o universo e a terra. Então, não é o nosso céu atmosférico, né? Esse céu que nós contemplamos. O céu do versículo 1 de Gênesis 1 é o céu, o universo, quando ele começou a criar lá na eternidade passada, no tempo eterno, né? E o nosso céu aqui atmosférico, ele foi criado no segundo dia da criação, nos versículos 7 e 8. E aí que fala sobre os céus do nosso tempo, né? Esse céu atmosférico que nós recebemos os benefícios da luz do sol, da chuva, do ar, mas essas coisas são sinais das coisas espirituais em Cristo, né? Daquilo que Cristo alcançou para nós nas regiões celestiais. Esses benefícios físicos são símbolos, são sinais da verdadeira riqueza de Deus para conosco, né? Então, agora a gente consegue discernir que os céus do versículo 1 é o universo e os céus do versículo 7 e 8 é o céu atmosférico. No segundo dia da criação, Deus fez o firmamento e Ele fez a separação de águas e águas, das águas de baixo e de sobre o firmamento, e chamou o firmamento de céus. Esses céus, esse firmamento, é como se fosse a sede da autoridade de Deus para com o homem e para com a terra, como se fosse a sede
do governo, né? Quase tudo aquilo que ele preparou, sua grandeza, sua riqueza, a sua herança que ele preparou para nós, está tudo depositado aí no firmamento, que ele chamou de céus. E aí eu vou mostrar alguns versículos que comprova isso, né, que comprova essa distinção. O primeiro é Isaías 42, no versículo 5. Eu vou ler aqui na Bíblia esses versículos, né, embora a Bíblia não está aparecendo, mas eu vou ler com ela. O versículo 5 diz: Assim diz o Senhor que criou os céus e os estendeu. Então ele criou os céus e os estendeu. Criou o universo. Né? Podemos afirmar que categoricamente que esses céus é o céus universo. Ele criou e estendeu. E aí ele formou a terra. Tem alguns versículos que fala que ele lançou os fundamentos da terra. Né? Em Jó 38, ele lançou os fundamentos da terra. O Salmo 104 também diz que ele lançou os fundamentos, né, da terra após ele criar o universo. Aí agora ele tinha todos os materiais, tinha toda a condição, já estava tudo formado, né, todos os componentes, todos os compostos que ele precisava para estabelecer a terra, para estabelecer ela, os seus fundamentos. Agora ele tinha no universo e agora ele formou a terra. Então foram etapas, né, desse processo maravilhoso, desse processo glorioso aí de Deus. Então assim diz o Senhor, Deus, assim diz Deus, o Senhor, o que criou os céus e os estendeu e formou a terra e tudo quanto produz. Somente aqui a parte A do versículo. Já em Isaías 45 também reforça isso, né? No versículo 18 diz assim: Porque assim diz o Senhor que criou os céus, que fundou a terra, e que a fez e a estabeleceu, e que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Que maravilha, né? Então esses versículos aqui comprovam que os céus, o universo, é o céu e a terra, né? Não, ainda não é com relação a esse nosso tempo aqui presente, que começou no primeiro dia, quando Deus disse haja luz e houve luz. Então, se aconteceu o firmamento, né, a criação do firmamento no segundo dia, é em torno aí de 5.000 anos, né, tomando como base que cada dia da criação representa 1.000 anos, então seria em torno aí de 5.000 anos que Deus estabeleceu o firmamento, né, mas aí a terra e o céu já existiam desde o tempo eterno, desde a eternidade passada, né. A gente agora pode já ter esse discernimento e fazer essa distinção. Né? Ter outro versículo também que reforça isso é Zacarias, né? No capítulo 12, que diz: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor o que estendeu o céu. Aqui ele estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Né? Então, Deus ele criou o universo e ele o estendeu, né? E aí depois ele formou a terra. E os versículos que reforçam aí a questão do firmamento, que com relação ao governo de Deus para com a terra, para conosco, Isaías, não Isaías, agora é João Batista, né? João Batista, no capítulo 3 de Mateus, quando ele começou a sua pregação, o seu ministério lá no deserto da Judéia, ele dizia: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, ou seja, breve os céus governará sobre a terra, né? Será estabelecido aqui na terra o governo de Deus, a manifestação do governo de Deus, né? Já foi estabelecido com Cristo pela sua morte e ressurreição, agora falta a manifestação. No versículo aqui a gente vai ver, né, que falta só se manifestar, mas ele já está estabelecido. No capítulo 1, no versículo 3 de Efésios, diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então agora já foi estabelecido o reino de Deus, né? Já está entre nós,
Agora falta só a manifestação, que é o que diz em Colossenses, né? Colossenses no capítulo 3 fala que nós devemos pensar e buscar as coisas lá do alto, né? Onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então aqui diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Lá no firmamento, né, Cristo está assentado, então ele está na sede do governo. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glória. Então aí está aí essa distinção, né? Essa separação, o que é céu universo, o que é céu atmosférico, né? Que tem as suas camadas atmosféricas aí que vai da biosfera até a estratosfera no mundo físico, mas no reino espiritual tem os seus níveis hierárquicos e Cristo ele está sentado, né, no trono, no nível mais alto, mais elevado. Tem algumas coisas ainda que precisam acontecer, precisam se desenrolar até que se manifestem, mas enquanto isso não acontece, nós devemos buscar, pensar nas coisas lá do alto. Que a bênção de Deus em Cristo esteja sobre nós. Um abraço e até a próxima.